to help with your homework. We brought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Chegamos finalmente à parte C deste primeiro episódio. Esperamos que você tenha gostado e comentado, enviado e-mails e apresentado sugestões. Então, sem mais delongas, vamos a esta que é a última parte do episódio 1. E segue a conversa. E a Commodore tem um bocado de máquina para comentar. Vamos ver se a gente comenta rápido, que senão a gente não sobra assunto para falar depois. Vamos começar pela primeira. O PET, vamos voltar lá para os anos 70. O em PET. janeiro, em junho de 77. Vamos voltar antes. Então vamos voltar. A Commodore era origem dos anos 60 e 70. Ela estava no mercado de calculadoras. Isso. Aliás, uma empresa canadense. Por que micro dos Estados Unidos? Poxa, Canadá e Estados Unidos é só atravessar ali a fronteira, tu já tá. É bem. No Canadá, você tem, sei lá, 70% da população morando a 150 km dos Estados Unidos. Pois é. Cara, e lembre-se o seguinte, blame Canadá, né? Como diria no South Park, qualquer coisa joga a culpa no Canadá. O Canadá é quase o 51º estado americano. Em 75, a Texas Instruments, que fornecia toda a parte de chips, processadores para as calculadoras da Commodore, passa a produzir as suas calculadoras e a Commodore fica com a brocha na mão, acaba comprando Morse Technologies, que era uma empresa de microprocessadores, 6502, e junto com a Morse Technologies, tal de Chuck Peddle, né, que, parênteses, para quem ouve inglês, o Retrobits Podcast fez uma série de 4 entrevistas absolutamente sensacionais com o Chuck Peddle, em que ele conta a história dele, vale a pena ouvir. César, anota essa, eu botar nos links do post, que já só vale a pena ser ouvido. E o Chuck Peddle, entre outras coisas, convenceu aquela cabeça dura do Tramiel que essa coisa de ficar fazendo calculadora não ia levar a lugar nenhum. Tinha que entrar fazendo computador. E aí, caímos em algum lugar de 77, né? Quando surgiu o PET, né? Junho de 77 foi lançado o Commodore PET. PET é sigla para Personal Electronic Transactor. Não me pergunta por que botaram esse nome no computador. O que eu tenho visto é encontrado o PET em abril de 77. Tudo bem, questão de alguns meses, de 2 meses. Ele foi anunciado em janeiro de 77 e lançado em junho. Mas aqui eu vi introduzido. Ele foi apresentado numa feira de computadores da costa leste americana em abril. Usava um 6502, 8K de RAM. A primeira versão do PET tinha um gravador enfiado dentro do gabinete e um teclado muito estranho. E um monitor junto. A máquina é muito bizarra. Aliás, toda vez que eu olho, lembro de algum robozinho de algum filme de ficção científica B dos anos 50, aquela cabeça, assim, aquele trapézio que era o monitor dele, aquele formato. Não duvido que algum filme dos anos 70 tenha usado ele como configuração de fundo para algum computador de nave espacial, alguma coisa assim, cara, que é muito estranho. Olha, pode ter certeza que já deve ter feito isso. Curiosamente, algumas coisas que eu tô vendo, o projeto do Chuck Peddle, que era o PET, foi oferecido inicialmente para o Radio Shack. A Radio Shack não quis, e aí depois, já quando ele convenceu, como o César contou, ele convenceu o Tramiel, né, da Commodore. A Radio Shack já devia estar se acertando com a Tandy na época. Pois é. E aí ele foi feito, né, foi produzido, né, aquele teclado bizarro, né, aquele teclado chiclete esquisitíssimo dele. Teve um outro modelo que tinha um teclado minimamente razoável, com bloco numérico, né? Não, mas o teclado bizarro tinha um bloco numérico, ele era totalmente colorido, um negócio assim, ficção científica puro, da década de 70. E o gravador cassete era um dos poucos gravador cassete que eu vi que é proprietário.
conector dele é totalmente proprietário. Também pra que o cara quer trocar? O gravador tá enfiado dentro do gabinete mesmo? Se olhar Pois é. do lado canhotos como eu teriam problemas sérios para esse computador. Qualquer coisa esbarrava ali, plum, avançava a fita, parava, alguma coisa ia acontecer com a mão, né? Por causa do gravador que estava justamente do lado esquerdo do gabinete. A ergonomia passou longe desse computador. Ergonomia, o que é isso? De comer ou de passar no cabelo? Deve ser uma coisa assim pra eles. Enfim, provavelmente era algum xingamento alienígena significando que você é um idiota. O PET teve 300 milhões de modelos, inclusive depois ele começou a ser chamado de CBM, a partir de dos anos 80 ele começou a ser chamado de CBM, né? Talvez essa sigla do PET fosse muito estranha até para americano. Depois passou para CBM. E a maior curiosidade da linha PET, além do fato dele ter sido o único micro que tentou brigar com o Apple II no mercado educacional americano, é o fato que da ter tido a versão Commodore 64 do PET, ou do CBM, melhor dizendo. Era uma mesma carcaça dos CBMs mais novos e meteram o Commodore 64 ali. Era um dos poucos PETs com monitor colorido. Tinha todas as saídas. Ele era um Commodore 64, só com carcaça de PET. E aí o que aconteceu também? Estourou o PET, beleza. O PET tinha um problema de som em vídeo, né? Ou melhor, da falta deles. E aí o tio Dremel resolveu naquela coisa que nego lançava o sucessor. Então, mal tava fresco na prateleira, já tinha um sucessor rolando. Veio o VIC 20. Muito mais barato. 299 dólares. O VIC 20 saiu custando $300, metade do preço do PET. Sem contar que era uma máquina muito mais, em várias técnicas, muito mais interessante, né? E mais barato até do que a concorrência. Ele era pequeno e cabia, assim, era uma máquina que se ligava numa televisão. Na época todo mundo tinha uma televisão em casa. Esse ao contrário do PET era realmente para o usuário doméstico. Mas aí o usuário mais esperto esperou, em 82, o Commodore 64. Que o VIC era muito limitado, de passagem. Fez um sucesso mediano nos Estados Unidos. Ele conseguiu vender 1 milhão de unidades. Agora, o Commodore 64, alguns meses antes, o Apple II vendeu 1 milhão de unidades e o VIC-20 conseguiu fazer isso. E o Apple II estava desde 77 no mercado, tudo bem, ele custava 10 vezes mais caro, enquanto que o VIC-20 conseguiu fazer isso em poucos meses. O primeiro micro a vender mais rápido nos Estados Unidos. E o Commodore 64 arrebentou com tudo isso que tinha na frente. O Commodore 64 acredita-se que em 84 um artigo que saiu na Byte, na revista Byte americana, não sei se ela não existe, ela pertencia a McGraw Hill, né, editora. Ele foi tido em 2 anos, foi tido como o computador que mais vendeu. Um funcionário da Commodore dizia que ele estimava que as vendas geraram entre 17 e 22 milhões de unidades. Isso 2 anos. Ele foi lançado em 82 e esse artigo é de 84. Isso é mais do que... saiu a $595. Exato. Isso é mais do que todos os Apples na época e em todos os PCs. Era assustador. Também mais do que os Atari. O Commodore 64, ele pegou tudo aquilo que o VIC-20 fez de bom e melhorou. Mas, se você reparar, a carcaça do 64 clássico e do VIC-20 são exatamente as mesmas. Pequenos detalhes diferentes, mas se você reparar, é o mesmo. O teclado dele é o mesmo. É que tá. Dentro dele que começa a diferença. Dentro dele que nós temos o Most Technology 6510, que é um processador mais avançado que o 6502, vamos dizer que é quase que uma versão nova. E uma outra coisa que ele tinha, um sintetizador de som com 3 canais de som. Isso, pra época, era espantoso. Até hoje, o formato de som, 64K de memória, também. Outra coisa. De memória ativo de fábrica. O canal de som e os canais de som, tudo bem, a Atari já fez primeiro em 79, mas não na qualidade do CID. Uma coisa que eu acho muito interessante do Commodore 64 é justamente o chip de som, o CID. Até hoje tem pessoa que é compositor de chiptune que usam o CID para compor músicas, e gente que trabalha inclusive com música com dance, coisa do tipo, usam o chip, usam o CID e usam outros desses chips para compor. Tem um site que eu descobri há pouco tempo, mais à frente eu vou botar, vou ver se eu até coloco no post, que é o Chimpanzé. Que o Chimpanzé, que são compositores brasileiros de chiptune, compõem basicamente chips usando chips. Eles usam muito o CID. O CID ele tem onda quadrada e triangular, que dá uma flexibilidade maior do que muitos PSGs que temos por aí. Pra você ter uma ideia, o CID ele foi o primeiro PSG que eu vi a trabalhar com sample. Músicas de jogos como Skate or Die ou Turbo Tiran, quem é do usuário de 64 aí, levanta a mão. Turbo Tiran, Skate or Die e outros jogos, agora a minha memória tá bravando me lembrando, mas esses dois aí em especial,
você vê com vários samples, com música com vários sons, de guitarra, no caso do Skate or Die, ou então no caso do Turbo Tiran, que é um som mais eletrônico, com música com vários samples cantados e tudo mais, fazem realmente uma diferença espetacular no áudio dos jogos, cara. Ele tem um áudio muito à frente da época dele. E ele é todo também, como o César falou, que a Commodore meio que se apoderou da Moz Technology. Ele é todo Moz Technology. O vídeo da Moz, o CID da Moz, é 6581, né? O código dele. Ele foi uma máquina assustadoramente popular. Sim. Vendeu, tinha jogo pra caramba. Ele e o VIC-20 tinham uma coisa interessante. Eu ouvi falar uma vez algo em torno de 15 mil jogos, uma coisa assim. Era máquina. É por aí. Era tipo assim. A Wikipedia fala em mais de 10 mil softwares comerciais. Eu acho que 5B deve ser homebrew, né? Veja lá o que signifique. Ele teve duas coisinhas. Uma foi a Commodore na cara dura. Eu acho que não devia ser patenteado pela Atari, tanto no VIC-20 quanto nele, no Commodore 64, o controle padrão Atari. Botaram na cara dura pra usar o joystick da concorrência, que era super popular, né? Facilitar muito. Não era patenteado. E pelo visto não era patenteada, porque muita gente usa essa pinagem e a Atari o pessoal da Atari deve ter ficado puto. O famoso padrão Kempston, que isso foi usado em micros europeus, como a família do Sinclair, japoneses como MSX e FM Towns. Foi usado pela Commodore, que é a principal concorrente da Atari. Até pela Sega? Então, usado pela Sega, no Master System, no Mega Drive. Então, você tinha, assim, tornou-se um padrão da indústria que todo mundo adotou. E dane-se. Com certeza, a Commodore usando o gostinho amargo era pior. Eu achei outra coisa, isso reforçava o marketing da Commodore, do tipo, por que comprar um videogame? Isso. Você paga o mesmo preço, um pouquinho mais, você tem um videogame e um computador. E aí quando começa a Dremel, começa a guerra de preço, todo mundo acabou sendo envolvido. Os videogames foram talvez a primeira vítima dessa guerra. Isso. Porque ali a linha de videogame da Atari parou, a Intellivision. A Mattel, no caso, né? A Mattel. E é assim, o mercado na época foi tão. A Magnavox, né? No caso, com o Philips. Eu acho uma coisa assim, o mercado cresceu tanto na época, porque todo mundo queria entrar nesse mercado, queria fazer dinheiro. Então, empresas. Isso a gente vê muito claramente quando a gente for falar do MSX. Mas você vê claramente isso no mercado de micro, todo mundo querendo entrar nesse negócio porque dava dinheiro, porque esse negócio era popular, era grande, e você tinha todo mundo querendo pegar um pouco. A Mattel era fabricante de brinquedo. Exatamente. A Coleco Adam, que a gente vai falar do Adam, a gente vai falar daqui a pouquinho, mais um pouquinho, lá no final. A Coleco era fabricante de couro. Cuecão de couro, mano! Produto de couro, né? De couro. Então, a sigla, se eu não me engano, é Connecticut Litter Corporation, se eu não me engano. Poxa, várias, assim, aproveitaram, queriam entrar de qualquer forma no mercado. Eu achei uma outra referência dizendo que em 10 anos de produção, o Commodore 64 vendeu algo em torno de 30 milhões de computadores. Foi o modelo de computador mais vendido de todos os tempos. Falaram em algo em torno de 30 milhões em 10 anos de produção. Outro site falou que nos primeiros 2 anos foram de 17 a 22 milhões vendidos. E vamos lá, tem bons motivos para ele ter sido bem vendido. Em 1982, vamos ver algumas características dele. Por exemplo, ele tinha uma resolução que ia até 320x200, com 16 cores de paleta. Isso é uma coisa e simultâneas na tela, em qualquer resolução. Essa é a grande vantagem dele. Tem saídas TV e RGB e vídeo composto, além dos 2 padrão joystick Kempston /Atari. Saída de cartucho, como a concorrência, ou seja, enfiar o jogo no cartucho dele pronto. Saída serial, que você podia botar uma gama de periféricos. Teve muitos periféricos para ele. Cassete, impressoras. Aliás, um capítulo aqui, a impressora da Commodore para ele era a Lady 80 era a cara dela. Não, a Lady 90, né, aquela preta. Ele era a cara da Lady 90 da Elgin, né? Não, a Lady 90 que era a cara da impressora da Commodore. Ah, sim. Ah, você entendeu. Commodore 64 também tem só a Lady 90. Agora vamos cortar a história, agora, João, faz um favor. Mete o pau no drive do Commodore, vai, faz isso. Olha, fala mal dele. Computador é muito bom, o mais vendido
pela Wikipédia. Tem vários clássicos que eu acabei de falar, tem vários jogos que desbancavam realmente os jogos de videogame. Tinha o California Games, que era muito legal. Como eu falei, foi uma máquina que a gente falou em mais de 10 mil jogos, mais de 10 mil softwares comerciais. Várias conversões legais de arcade, como Comando e tudo mais. Mas se tem uma coisa, eu que já fui também usuário de Commodore 64, tem hoje em dia um 128, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, e usuário de 2.1541 naquela época, outro hoje em dia, que continua me dando trabalho, eu digo que acho que o Commodore 64 é uma das máquinas que teve o pior drive de todos os tempos. Tudo bem, a Commodore lançou depois o 1571, 1570, 1571, 1581, melhorou, mas o 1541, pelo amor de Deus, aquele tijolo, era um drive que era maior que o micro e pesado pra caramba. Ele só tinha uma coisa de legal, como ele também tinha um 6510 você podia conectar dois drives com ele. Ele tinha duas portas de serial, botava uma conectada no micro e ficava uma para você botar outro periférico. E eu botava os periféricos deles, todo o periférico do Commodore, o gravador cassete era porta serial, por exemplo, sempre tinha uma outra saída serial para você poder conectar outro periférico. Ou seja, funcionava como se fosse uma corrente, né? Você vai ligando um no outro. A gente olharia hoje em dia e lembraria de uma corrente SCSI, de uma SCSI chain. Exatamente. O limite teórico do Commodore eram 6 drives, se não me engano. Inclusive o drive, como ele tinha um 1541 e um sistema inteligente, você conectava 2 drives nele e ele podia sozinho fazer a cópia. Você mandava o computador copiar e desligava. Aí você pergunta, poxa, bacana, se não fosse o fato que o drive era mais lerdo que uma tartaruga, por isso que até isso era necessário. Você desligava o micro para ele não esquentar, poupar energia, enquanto a cópia era dos 2 drives eram feitas. E podia demorar 15, 20 minutos. Sim, para copiar um 770K, né, gente? Drive de Commodore 64, um dos drives mais lerdos que eu já vi, também tem manutenção frágil. Ele era complicado, cheio de problemas, dava muito problema. Esse drive, realmente, computador muito bom. O drive 1541, 1571, 1570, 1571, felizmente, não tiveram esse problema. Bem melhor. Era o do 128, né? Vamos dizer assim. Ele era mais rápido, pelo menos? É bem mais rápido. E o 1571 já era, se não me engano, dupla face. Já era 300 e poucos K, 360. Em algumas coisas que eu vi do Commodore 64 aqui, umas variações. Então, aqui está a minha parte que eu meto o pau no Commodore, é só o drive. Algumas coisas que eu vi... usuário que já sofreu da mão desse tijolo. Algumas coisas que eu vi, o SX64, que era um transportável, né, ele pesava... O SX64, ele é muito bacana, porém muito pesado. Ele é o 11,5 seguinte, kg. Sabe por quê? Por causa que o SX64, ele era um Commodore 64 com quase todo ele dentro, o teclado era separável e ele tinha um monitor pequeno, mas tinha colorido inclusive, e 1 ou 2 drives baseados na mecânica do 1548. Então tu já dá como aquela desgraça pesa. Não era um drive, sim, era um tijolo. Tinha um drive e espaço para outro. E alguns modelos vinham com 2 drives. Ou seja, a versão com 2 drives, se eu não me engano, o 64 SX/2, pesava 11 quilos. Ele era transportável e não portátil. Exatamente. Ele não tinha uma alcinha, ele tinha uma alçona. Você levava com você. Do transportável, você, por exemplo, colocava no teu carro, você ia, mas você não ia colocar debaixo do braço, mas tinha 4 monitor, só 2 drives de 5 quartos, não ia mesmo. Isso dá medo. Mas você ia botar no teu carro, você ia botar no carro da empresa, sei lá, e transportava, mas não era portátil, né? Como basicamente na questão que nós temos colocar debaixo do teu braço, ou então uma caixinha, qualquer coisa do gênero. Um outro, eu nem chego a dizer que foi um problema para o 64, que nem chega a ser um problema, porque o foco dele era ser doméstico mesmo, era o fato dele ao contrário de um Apple ou do TS-80, ele não ter tido qualquer placa, qualquer coisa para CPM. Isso realmente até a Commodore pensou nesse pequeno problema que ele tinha. Então, aí nasceu um outro computador, eu considero a evolução do 64, porém mal aproveitada, que é o Commodore 128. O micro, cá entre nós, fantástico. Pegue tudo de bom que o Commodore 64 tem, tire tudo de ruim, eu digo, o drive, que é o 1571, que é a versão melhorada, e bote também nativo, uma placa CPM, um processador mais rápido, uma versão bem melhorada do Basic dele, que cá entre nós era meio fraquinho, e mais memória e 80 colunas. 80 colunas e 128 de mega e um teclado melhor com teclado numérico e um design mais bonito. O design foi tão bonito que inspirou a Amiga 500. Só um detalhe para o nosso
falei, vamos falar de CPM. O CPM exigia uma placa de 80 colunas, ou seja... Você instalava uma placa, né, com... Exato. Como 80 colunas não era uma coisa comum nos computadores da época, você tinha que ter uma placa que conseguisse sair 80 colunas para rodar o CPM, além dos 80, né, da placa com os 80, porque o CPM só rodava em 80. Não, tecnicamente houve uma versão do CPM rodando em 180, mas não é o nosso caso. Não, isso é o caso do CPM, sabe, você falou, me lembrou daquela placa Apple Works, né, que vinha com... E o Apple é placa, e a maioria das máquinas 6502 tem alguma placa. O Commodore 64 não existia nenhuma placa que eu conheço, nunca vi, nunca fui informado. Parece que realmente não existiu, tanto é que a Commodore lançou já embutido com tudo isso o 128. O 128 tem todas essas melhorias. Ou seja, pegar um computador super popular e botar uma coisa que todo mundo queria era um sonho de consumo. Apesar de ser mais caro, obviamente, o Commodore 128 foi, na minha opinião, uma evolução espetacular na linha do 64. Outros pequenos recursos também, inclusive ele teve também a versão 128D, que foi a versão com teclado separado e drive embutido. Ele é a cara do Amiga 1000. Ele inspirou o Amiga 1000. O Amiga 1000 que é a cara dele. Assim como o 128, o primeiro modelo, era a cara do Amiga 500. Ou melhor, o Amiga 500 que é a cara dele. Só que o 128... talvez por ser caro, talvez porque o pessoal que olha... Ele era assim, compatível com o 64? Ele rodava tudo no 64? 99%. Só não era 100% porque o pessoal do tipo, a Commodore não garantia 100%, mas garantia 99%. Ah, só uma coisinha, um parênteses que eu me lembrei. A gente falou das placas de CPM. A Microsoft chegou a produzir uma placa, não ela, obviamente, de uma empresa terceirizada, produzir e vender pro nome dela, se eu não me engano, uma placa para rodar CPM no Apple. A Microsoft chegou a fazer isso, se eu me lembro bem. Ali da própria Apple e outras empresas. Tinha muita placa de muitas empresas em separado para o Apple. Mas voltando ao Commodore, o 128 rodava o 8502. 8? Que era outra versão também do 6502, só que de 2 MHz. Crédito Cruz. E o Z80 de 4 MHz lá dentro. Usar versões corrigidas do VIC-2, que era o processador de vídeo, que inclusive uma outra resolução, 640x200, em modo 128. Drive dele agora confirmado é 340K, é face dupla, viva, isso incluindo na versão embutida, no 128D. E esse micro, ele fez sucesso, ele foi muito menos sucesso que o 64, ele só vendeu 4 milhões de unidades. Talvez só por causa que o pessoal olhou e falou, não tem muita vantagem no 64, tanto é que ele não tem muito software específico. Ou ele rodava a biblioteca do 64, essa parte boa, por ele ser quase 100% compatível com o 64, ele rodava tudo que o 64 tem. Ou quase tudo. 99,9%. Ou então ele rodava a biblioteca CPM. Software por 128 não existe muito. É uma máquina muito boa, só que ela não foi aproveitada. Tanto é que ela até durou menos que o 64. Mas eu acho que ninguém que tenha o 128 deve ter reclamado, porque como o software é o que mais tinha. Só acho ruim não ter aproveitado as coisas exclusivas dele. Mas aí também era o problema primeiro. Quando o 128 saiu, o mercado tinha mudado muito. A entrada do PC. Pois é, 128... E o fato de que a Commodore queria vender da Amiga, onde ele conseguia uma margem de lucro muito maior. Que era um cavalo de batalha. Se bem que quando o 128 saiu, César, ele saiu antes do Amiga 1000. 2 anos. O Amiga 1000 de 80. Mas o Amiga 1000 de 85, não é? Final de 85. O Commodore 128 também. Não, ele saiu no verão de 84. Eu tenho essa informação. Mas enfim, mas independente disso, mesmo dessa estatística, a Commodore já estava querendo vender a Amiga, que era o grande negócio da Commodore. Em dos anos 80, a Commodore passou a se virar para a Amiga. Então ficou perdido nesse meio do caminho. Muito embora o 64 continue sendo produzido aí, na leste europeu, etc e tal. Pois é, então realmente talvez o 128 tenha sido matado pelo próprio irmão mais novo chamado Amiga. Que aliás matou também o próprio 64. O 64 matou também o 65. O 65 que não passou do protótipo, se eu não me engano. Que era para ser a terceira geração. Tinha o VIC-20, Commodore 64, Commodore 65, porque no final da década de 80 ainda se vendia muito 8 bits pelo mundo afora. Sim, no final da década de 80 eles estavam muito baratos. E aí a Commodore queria ter alguma coisa e não conseguia. E o 64 foi tão bem sucedido que matou o
65 e ajudou a matar o 128. Pois é. Olha, agora uma coisa que eu vou comentar rapidamente pra gente sair dos Commodores é só que houve também outros computadores, além do VIC Commodore 64/128, também tiveram o Commodore 116, o Plus 4 e a série 264. Seja lá o que elas faziam, além de ter números, né? Aliás, acho que o pessoal da Commodore aprendeu isso com a IBM, né? Numerar tudo. A IBM tudo é número, né? Até hoje tudo é número, deve ter aprendido com a IBM. Olha, essas máquinas, da série 264, que é como eles chamam o 116 e o 264, o 116 era para substituir o VIC-20 e o 264 tentar, né, ser uma sucessão do 64, só que também era com rebordo na água. A máquina, ao contrário do 128, não era retrocompatível. E até alguns detalhes, eles eram, como posso dizer, inferiores até o 64 em alguns casos. Por exemplo, o 64 ele foi revolucionário até para o mercado de games por causa dos sprites. O sprite dele não tinha limite de linha, né? Isso. Podia ter um sprite que teria todas as linhas da tela, por exemplo. Uma elite coluna. Por exemplo, nos 4 não tinha sprite. Fica difícil você botar uma máquina dessa no mercado. São as máquinas que do tipo contribuíram só para enfraquecer a imagem da Commodore pelo leitor, pelo comprador. E todo mundo fica perguntando pra quê? Tudo bem, pra que software, né? Tinha 128 cores, uma paleta de 128 cores, mas o que adianta a paleta de 128 cores se você não tem uma arquitetura razoavelmente fácil de ser programada, o que ajuda o desenvolvedor a criar código para ele? Pior, essa linha pros 4, essa série 264, né? Ela é totalmente incompatível com o resto da linha Commodore de 8 bits. Porque o VIC-20, o 64 e 128 usavam os mesmos periféricos. Pior ainda. Essa linha não. Ou seja, pior ainda, né? Não preciso nem dizer que essa linha durou muito pouco. Não precisa nem dizer, né? Pois é. Fora que dizem que a transmissão do dado drive dele, o 1551, é notoriamente mais lento que o do 1541 do Commodore 64. Eu fico pensando como algo pode ser mais lento que o 1541. Pois é, eles conseguiram fazer. Pra gente fechar, falar rapidamente de a Timex. A Timex fez um certo sucesso vendendo Sinclair nos Estados Unidos. É o clone do Sinclair, né? Pô, é $100. Era um computador a $100, pô. O Adam da Coleco, que era baseado no videogame, mas era basicamente o videogame da Coleco, o ColecoVision com teclado, né? Isso. E vários módulos de expansão, com impressora, com tudo mais. Como o videogame já era caro, o videogame seria o Neo Geo, ou até um PlayStation 3 de lançamento da época dele, o ColecoVision, né? O Adam era mais caro ainda. Então, do tipo, é um videogame, uma linha de Commodore 64 ou de um Atari 400 800 XL, preço na casa já do Apple II. Então isso acabava se dando um problema sério, né? Em termos de custo. Exato. Mas na época as máquinas eram caras. E eles também fizeram o modo sem braço, não estou falando nenhuma deficiência física da minha parte, eles fizeram o modo João sem braço de dar um módulo que expandia o ColecoVision para o Adam. Eles faziam isso, né? Eu basicamente não preciso nem dizer que deu com esborro em nada. Foi em brancas nuvens o Coleco Adam. Acabou que não é. Isso, o Coleco Adam, na minha opinião, foi mais uma tentativa de se livrar do crash de videogame. Tentar escapar um pouco do boom, né, do buraco, né? Exatamente, O slogan da Coleco era, né, o primeiro computador familiar em um pacote único, completo, que inclui todo o hardware e software necessário. Eu tô vendo uma foto aqui, ele tinha 2 unidades de cassete no gabinete, verticais, né? Foi encontrar uma impressora que custava, quando ele saiu custando $600. E a impressora que vinha com ele era uma impressora de margarida, aquelas com tipos de margarida, né? Era a impressora dele. Não era uma impressora cheirosa. Aí na sua... O TI-99 4A da Texas Instruments, para muita gente que já mal sabe que existe a Texas, né? E até porque temos calculadoras HP faz um estudo no mercado, mas a Texas, que hoje continua sendo uma grande fornecedora de chips, né? Provavelmente você tem um Palm, você tem um smartphone, a tua chance de ter um chip da TI é muito grande, né? Tem o MAP, mas a TI fabricou computadores nos anos 80, teve o TI-99 4A e que conseguiu, foi o primeiro computador doméstico com 16 bits. Isso foi no 81, que fundamentalmente eles era uma máquina toda TI, né? De alto a baixo. Tanto é que ele usava o 9918 do MSX, que era usado no MSX também.
Exatamente. Ele usava o mesmo processador de vídeo MSX1. E ele usava o SM64989, eu acho, que é um processador de áudio do Coleco e do Master System, que também era desenvolvido pela Texas. Acho que pode citar também, depois desse, falado desse Não Texas. podemos esquecer do Washburn One, que é o primeiro. Assim, só uma observação, tem que lembrar que a guerra de preços que o Jack Tramiel criou, e que praticamente devastou a indústria de computadores nos anos 80, e que devastou a indústria de videogames, e que mudou completamente a lógica de computadores, foi contra o TI-99/4A, que a Texas começou a baixar o preço, né? O TI-99/4A, em termos de preço, era muito parecido com o preço do Commodore 64, e aí, né, o Tramiel baixou o preço, e aí só um massacre no chão. E aí o sangue. E aí começa a rolar o sangue, né? Sangue jorrou. Não vamos esquecer do Washburn One, que foi o primeiro computador portátil do mundo. O Washburn One, a gente teve agora recentemente, em agosto de 2009, um evento aqui no Rio de Janeiro, que foi o Circuito de Informática e Tecnologia 2009. Uma tentativa de voltar às boas e velhas feiras de informática que nós tínhamos algum tempo atrás no Brasil, né? Rio de Janeiro. Eu gostaria de ter ido. Teve um amigo meu que foi e falou que foi muito bacana. Foi interessante, o pessoal do Museu do Computador lá de São Paulo montou um museuzinho, colocou alguns computadores lá para expor. Claro que sob protesto eles colocaram algumas máquinas, não colocaram MSX, né? Sob particular sobre meus protestos. Mas tinha um Washburn One, eu vou ver se depois eu disponibilizo a foto que eu tirei para quem tentar entender. O Washburn One, para o pessoal ter uma ideia, era uma máquina, imagine como uma maleta fechada, o teclado fechava por cima da parte da frente, onde ele tinha um monitor que devia ter suas 5 polegadas. 5 polegadas. Eu lembro que o monitor era um pouco maior com um disquete 3,5 polegadas. 2 drives de 5,4. Os drives ficavam gigantescos espremendo ele. Sim, 2 drives de 5,4 e ele tinha um buraco em cima que era onde o pessoal guardava os disquetes. Você poder ali, eram 2 porta-disquetes em cima dos drives, você podia com isso fechar. Ele devia pesar, o Washburn One, não me lembro exatamente o seu peso, mas ele devia pesar todos os seus 10 quilos, por aí, ou seja, era uma máquina realmente pesada. Pra você ter uma ideia, essa máquina, como a gente falou da duplinha MSI0280, ele usava uns 80 de 4 MHz e, pasmem, 64K de memória. Pra ser bem exato, ele pesava algo em torno de 12 quilos. Você fazia musculação carregando ele. E ele foi lançado em abril de 81 pela bagatela de $1.795. Todos os conectores eram na frente. E ele era uma máquina CPM portátil. É que a gente não, pra não dizer que a gente não falou diretamente nenhum computador CPM, a gente já falou logo do Washburn que ele é um CPM portátil. Mais assustador que o drive dele era aquele full height, aquele drive grandão, grandalhão mesmo. Meu Deus do céu, é assustador uma máquina desse. Detalhe, tinha a opção de usar ele com bateria. Ele era portátil, ele era totalmente portátil, considerar que ele usa bateria sem usar sem usar nenhuma fonte externa. Ele era complicado fazer uma expansão. Olha, acredite se quiser, apesar do preço e das inconveniênças, ele conseguiu chegar a 1 milhão de vendas. Não, ele vendeu muito porque ele era uma máquina tecnicamente portátil, era uma máquina que o custo para ter um CPM rodando CPM era uma máquina mais em conta, né? Porque por mais que ele custava quase $1.800, você tinha um custo em termos de software que vinha embutido nele, uma coisa de software que custava algo em torno, se for somar o preço do software que já vinha com ele, era quase $1.500 de licença, tinha o WordStar para ele, o interpretador MBasic, tinha 2 interpretadores de Basic, o MBasic e o CBasic, tinha um SuperCalc, CPM instalado. Então você tinha um conjunto de funções que tornava ele mais interessante. Chegaram a falar em fazer um segundo. Plagiando uma produtora dos anos 80 de computadores, ele é o executivo dos executivos. Chegaram a bolar um segundo. Tem algumas fotos disponíveis na internet. Chegando a anunciar o Vixen, que seria o substituto dele. O problema é que eles fizeram isso quando eles mandaram essa famosa que, vamos parar a produção, vamos fazer os outros, vamos lançar os novas versões. Eles propuseram isso. O que aconteceu? O mercado parou de comprar o Washburn para poder ter espaço, para eles poderem ter espaço para poder trabalhar, poder
pessoal poder ter dinheiro, guardar para poder comprar ele. Resumo, não saiu e a Osborne faliu. Principalmente o pessoal correu na direção do K-Pro, que era um outro micro americano que também rodava CP/M, também era portátil, pesava 13 quilos, era grande que era uma coisa, um monitor de 9 polegadas, 2 drives full do lado, que o K-Pro a gente vai voltar no futuro a falar um pouquinho melhor sobre ele, não temos muitos detalhes, mas vale pelo menos ressaltar que Arthur C. Clarke, escritor de ficção científica, morador do Sri Lanka, faleceu há pouco tempo, tinha um K-Pro e usava um K-Pro pra quem não se tocou, o criador de 2001, Uma Odisseia do Espaço, e 2010, o ano que paramos de contar. E era justamente por causa de 2010 que ele usava o K-Pro. Ele usava o K-Pro para poder rever o roteiro da versão do 2010 do filme, para poder entrar com questão da produção pessoal. Em resumo, foi uma máquina obscura com um ilustre usuário. Não, é uma máquina que só teve nos Estados Unidos. O K-Pro só foi conhecido lá. Tudo bem, o Osborne também. Foi uma empresa que ela mais conhecida mesmo somente nos Estados Unidos. É que o Osborne, bem ou mal, saiu em revistas aqui no Brasil. O K-Pro não. Falam sobre ele, né? E tem um detalhe. A Osborne também deu o nome ao Osborne Effect, como que já comentou. Que é aquela coisa da empresa queimar a própria venda dela ao anunciar um produto melhor na frente. Não, tem isso. Ai, senhores. Mais alguma máquina? Só comentar rapidamente, lembrar da existência do PC Junior, né? Aquele PCzinho de 16 bits que aceitava cartucho, fita cassete e que morreu logo no início. E no seu clone que acabou meio que transformando o mundo dos PCs, que é o TAND 1000. A gente vai falar isso melhor talvez na futura, como fazer coisa só pra ele. O TAND 1000 de certa forma é meio uma linha à parte, apesar de ser um PC. A gente pode falar, quando a gente for falar de TRS-80, fazer um episódio mais focado no TRS-80, a gente faz um episódio focado na família Tandy. Até porque, por exemplo, a gente esqueceu de falar do TAND 100. TAND 100, exatamente. Tem muita coisa pra falar num programa só, sabe? E a gente já falou muito mais do que a gente tinha planejado pra falar pro primeiro episódio. Pois é. Então fica pra próxima também o TAND 1000, outra TAND 100, outras máquinas, não só da TAND Radio Shack, como também máquinas até como Franklin Ace, Lobo. Algumas a gente vai falar melhor depois. Hyperion e outras coisas assim bizarras. Bem, se você aguentou e ouviu a gente falando até aqui, a gente agradece pela sua paciência. A gente tentou ser didático, falar de forma que ficasse uma forma divertida, interessante, contar histórias. Muita coisa a gente vai voltar a falar depois. Se você se cansou e não chegou até aqui, bem, você não está ouvindo isso mesmo, de qualquer forma, a gente recomenda... E vai saber que no próximo episódio a gente vai falar da Europa. Exatamente. A gente vamos montar isso aí, dar uma organizada melhor nesse podcast aí, vamos montar. Vocês vão ver logo no post do nosso blog alguns links relativos ao que a gente tem falado. Se alguém tiver curiosidade em ver um documentário sobre a época, eu gosto muito do documentário do Robert Kringley, O Triunfo dos Nerds. Ele não tem disponível em DVD para venda no Brasil. Pode ser adquirido na Amazon.com. O valor é algo em torno de R$100. Mas você pode encontrar ele facilmente por vias alternativas. Afie seu cliente de torrent e baixe. Se você pegar, eu recomendo em particular que você procure as legendas que estão no legendas.tv, que foram legendas que foram revisadas e corrigidas por um dos membros aqui do podcast. Nesse caso, eu. A gente tem Não, mas é porque eu peguei alguns erros brabos, assim. O cara chamou, por exemplo, o autor do Visicalco de Bob Frankenstein. Frankenstein. Eu tive que ir lá corrigir e botar Bob Frankenstein e quase botar um comentário pro autor. Sua mula, faça uma pesquisa antes de fazer. Então fiz algumas correções na legenda. Como eu falei, não tem disponível ele aí comercialmente no Brasil. Você pode pegar na internet. Tem um documentário em 3 partes, cada parte de 1 hora. Kringley mostra o Altair, fala de Apple, fala da época, tem um trecho muito fortemente dedicado à Microsoft, o início da Microsoft, principalmente o que fez a Microsoft ser o que ela é hoje em dia. Então é bem interessante. A gente vai estar passando outros links também para vocês. Agradecemos mais uma vez a sua paciência, sua boa vontade de nos ouvir.
No nosso próximo episódio a gente vai falar sobre micros da Europa. A nossa foco deve ser falar dos micros produzidos na Europa. Como vocês viram, a gente não está se amarrando a uma linha do tempo. Então a gente começou, falou, pulou máquina de 83, voltou para 77. A gente não está se amarrando muito bem a linha do tempo. Alguns desses assuntos, por exemplo, o conflito é Atari, Commodore, isso aí a gente vai voltar mais à frente. Vamos falar mais mal do Jack Tramiel, porque afinal de contas se torna-se um esporte, criticar aquele canalha. Talvez volte alguns mil quando falar de Commodore, alguns que ficaram de fora, o Plus 4 a gente comentou, mas não vamos falar de algumas outras coisas. E também comentar aqui uma coisa rapidinho, vamos deixar o link de uma coisa um presentinho aqui pro pessoal usuário de Commodore 64 e 128. O esquema é você ligar os seus, no caso o 128 que ele está usando aqui, na TV, ou melhor, em monitor LCD VGA. Passei o link, vai ser mostrado um presentinho nosso pro povo que está nos escutando aí, fã do Commodore 64 128. Com isso encerramos o nosso episódio 1 na nossa viagem pelos Estados Unidos. No episódio 2 vamos falar da Europa. Então, nos vemos até lá. Eu sou o Ricardo Pinheiro, ficamos por aqui. Vejo vocês lá também. Meu nome é João Cláudio Fidelis. Eu gostaria que vocês escutassem o próximo programa. Até lá. Eu sou o César Cardoso. Continuem conosco. Mandem seus e-mails, suas opiniões, sugestões, elogios, etc e tal, que a gente promete que vai pelo menos fingir que lê. Até mais. Agora vamos falar da nossa sessão de comentários, e-mails, tweetadas e outros tipos, certo, César? Pois é, né? O nosso episódio 0 parece que teve um grande sucesso, né? Cara, eu não imaginava que a gente ia ter tanto sucesso. Você viu, a gente estava conversando ainda há pouco com o Vinícius e disse que a gente teve mais de 2.000 downloads no primeiro episódio. Tema que não é definitivamente um tema da moda ou um tema desse que atrai muita gente. Eu acho que a gente conseguiu um excelente resultado. E vamos agradecer, né, cada um dos 2.000, né, que baixaram, e esperamos que a história gostou, fala pra mais gente, avisa pros amigos. Bota o cachorro pra ouvir. Cachorro, gato, papagaio. Periquito, bota pra mãe ouvir. Baixa o arquivo, baixa o feed, espalha esse negócio. Por aí. E uma coisa que eu fiquei contente, César, também, foi que a gente tem uma audiência qualificada. Né? A gente teve alguns comentários de pessoas que me deixaram muito contente. Alguns me fizeram me sentir ganhar o dia. Pois é, né? A gente, parece que o pessoal do Radiofobia, né, gostou da gente. Esse foi um que me deixou muito contente. O Léo do Radiofobia comentou e elogiou muito o nosso podcast. A gente pode começar lendo o que ele falou, né? Começa. O Léo Lopes, do Radiofobia, falou que achou nosso episódio 0 muito bom. Disse que tem tudo pra ser um puta podcast. Pô, tomara que a gente chegue lá, né? Que assim seja. Mas a gente vai chegando devagarzinho, aos pouquinhos a gente vai chegando, vamos andando, vamos acrescentando, vamos melhorando. Falou, talvez a molecada fique meio por fora no começo, mas quem está há algum tempo nessa com certeza vai se amarrar. Muita gente com certeza que baixou, pessoas que não viveram muitos anos 80, não pegaram a época de reserva de mercado, então não sabem muito bem do universo do métier, né? Não entraram em Flame Wars épicas, né, com defensores de outras linhas. Exatamente, como aquela famosíssima da Microsistemas que a gente vai falar num dia, a velha guerra Apple versus MSX. Aliás, são Microsistemas que, para manter a nossa tradição de prometer episódios, tá na nossa shortlist. Tá na pauta próxima. Então, se esse podcast chegar aos ouvidos do Renato e Giovanni, fique sabendo, Renato, nós vamos atrás de você. Nós queremos você para falar com a gente. Nós vamos atrás de você, parece coisa de Stalker, aliás, né? Nós queremos falar com você, pronto. Pra quem não lembra, Renato Giovanni foi diretor técnico da revista Microsistemas durante boa parte da sua longa vida. A gente vai falar. A gente quer fazer um episódio bacana sobre Microsistemas, porque é uma revista importante na história e que merece. Episódio à altura do que foi a Microsistemas. Então, mais continuando o que o Léo falou, ele comentou nem todo mundo vai identificar os temas dos jogos clássicos, como Levactor Action e Zanak na abertura. Mas VA com certeza, ou não. Bem, ele passou um pouco longe. Ele disse que tem Levactor Action e Zanak na abertura. Pô, Léo, tem não. Contar que não tem não. Vou te dizer que tem dois sons muito característicos do MSX,
que abre e fecha. Tem uma parte de um tributo ao Spectrum, que vocês vão ouvir melhor essa música no próximo episódio, no episódio 2. E tem musiquinha de Apple e tem uma música de amigo, tá? Ah, sem contar minha esposa falando no finalzinho, né? Diz que ela me pergunta, e aí, alguém falou da minha voz? Gostaram do que eu falei? Ficou bom? Ela quer que eu... Então, se alguém achou a voz dela legal, simpática, podem comentar, tá? Mas se alguém fizer algum comentário indecoroso, pode ser que eu vou tratar de pessoalmente cortar os babos. Comentou mais alguma coisa, falou que ele começou no TK-85, passou pelo TK-90X, passou pelo Expert, pelo MSX, falou do Radiofobia, ofereceu ajuda. Cara, Léo, tá ouvindo? Você me fez ganhar o dia por ler o que você falou, por ler isso que você escreveu. Pelo menos a mim, eu saí feliz da vida. Eu vi esse comentário e, caramba, o pessoal do Radiofobia, que é uma referência, né, em podcast, elogiou a gente fica muito feliz, e esse tipo de elogio que ajuda aí a combater toda essa maluquice que é fazer um podcast de 2 membros a 1000 quilômetros do outro, combater com essas coisas, operadora pra lá, qualidade de voz pra cá, essa coisa toda. A gente estava tentando justamente gravar um episódio, a gente estava tentando gravar 2 dias, a gente está tentando, né? Primeira tentativa a gente não conseguiu porque a gente teve problemas com uma conexão, com a briga com o Skype. Acho que a gente pode falar claramente que a gente grava pelo Skype, né? Acho que não é vergonha nenhuma dizer isso. E como a gente pode falar que os 3 membros do podcast têm 2 operadoras, né? A Oi de um lado, a Oi de 2 lados e a GVT do terceiro. De vez em quando elas não se bicam. De vez em quando elas ficam de mal, brigam, né? Chamou de feia, boba e chata, essas coisas. E hoje a gente teve outro problema, graças à chuva que caiu no Rio de Janeiro, um dos integrantes está sem telefone. Ele está completamente mudo, fora de internet, então não deu para gravar, né? Então a gente tem problema. Sem contar pauta, edição, catar os links e arrumar. Mas vamos parar de chorar pitanga e ler os comentários, né? E só um detalhe, quando a gente fala de comentário aqui, a gente está falando de comentário, né, na Combo, comentário no nosso blog, o retrocomputaria.blogspot.com, o pessoal que comenta com a gente no Twitter e, por enquanto, só. Bom, tem alguns que falaram no guanabara.info, só para esclarecer. Que eu, entre outras muitas atribuições, eu sou um dos editores do site. Segundo o próprio Gustavo Guanabara, o colunista mais polêmico da blogagem tecnológica brasileira. Não sei se sou o mais polêmico, mas compara com o Arnaldo Jabor, eu me sinto ofendido. Lá eu postei e teve alguns comentários lá também. Todos os lugares que saiu, a gente tem comentários que a gente vai passar. Um que eu queria ver, César, que, por exemplo, Gustavo Pires, do Tech 42, falou: maravilhoso cast, tirando um dos participantes que parecia ser um correspondente do Iraque, tudo foi muito bom, iniciativa impecável. Que inveja, eu queria eu ter um MSX. Abraço. Aí eu respondi embaixo, que é correspondente no Iraque, cortesia respectivamente da Brasil Telecom e da Oi. Na época que a gente gravou o podcast 0, eu ainda estava na Brasil Telecom, né? Depois eu mudei para a GVT. Mas a gente continua brigando com essas nossas simpáticas amiguinhas operadoras. Teve algumas pessoas que ouviram o Reto Computaria e comentaram, falaram: eu comecei com 386, o AT, e falaram de verdade. Poxa, o Bruno, por exemplo, falou que começou com o AT386. Eu até falei para ele: olha, em outros tempos, se você soubesse, se você tivesse a nossa idade, eu diria que você não teve infância. Você começou logo no 386. Mas, como é provável que ele não viveu os anos 80, não viveu essa época, não deve ter a nossa idade, deve ser mais novo, então apenas podemos dizer que ele perdeu uma época muito divertida. Falou, até lembrou que ele era muito moleque nessa época. E toda a tecnologia que ele conhecia era construir pipas e carrinho de rolimã. Isso era bom, né? Carrinho de rolimã eu tive que fazer com a ajuda do meu avô, e pipa eu nunca consegui soltar uma pipa direito. Pipa somos 2. Comento, Kelly, por exemplo, achou show de bola o podcast, já retweetou a gente, citou o Atari, gostou muito. O Éder Souza falou que o primeiro micro que ele usou foi um XT dos anos 80, na T1486, e falou aí sobre VAX, sobre o grande porte, fala sobre o VAX. VAX não era grande porte na realidade, né? A definição de grande porte sempre foi mainframe. VAX era, antigamente se dizia que era mini computador, hoje em dia sei lá que nome que teria. Não faz sentido hoje em dia, né? Enfim. Os mini hoje em dia tem o AS400, né? A IBM ainda insistindo no AS400. Isso, você ainda continua com sorte aí, você pega, né, um S400 na IBM alegremente. Não é uma coisa que esteja no nosso shortlist, mas eu particularmente penso que é uma coisa que a gente pode pensar no futuro.
VAX tem o PDP-11 da Dell tem uma certa relevância porque, por exemplo, o PDP-11 foi da onde surgiu o Unix, né? A gente começou o Unix foi nele. Então tem uma certa relevância na história. E tem uma outra relevância também, é que muitas workstations e muitos minis foram feitos com que depois pararam em computadores clássicos. Talvez o melhor exemplo seja a linha Motorola 68000, né, que depois foi parar em Mac, foi em Atari ST, Amiga, Sharp X68000, acho que só. Mais comentários, César? Você mais vê aí no horizonte de comentários? Uma resposta geral ao pessoal que comentou no Blogspot, a gente realmente demorou um pouco para colocar o episódio disponível para quem estava no Blogspot. A gente pede desculpas e comentário geral que a gente possa fazer para isso. Que aí resolve logo. 2/3 dos posts a gente resolve. Agora a gente vai ter um feed separado. Nosso feed principal é na Combo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Thiago, pela recepção na Combo. Obrigado, desculpa pela porrinhação no primeiro episódio 0. Agora a gente tá pegando jeito, vamos começar saindo, né? Mas a gente deve manter um feed separado para quem tiver interesse, baixar sarado. E isso dá um trabalho danado. Agora vai estar também no nosso Blogspot, também estará disponível para colocar. Vai colocar lá também. Quem tiver interesse, pode assinar também. A gente recomenda que assine na Combo, porque você não vai ouvir só o Retrocomputaria. Vai ter vários outros podcasts que você pode ouvir também, em diversas frentes. Tanto a Combo, como define bem o pessoal Vinícius, é um condomínio de podcast. E a gente está lá, bem recebido, já sabemos que estamos com 2.000 downloads, que é uma marca que não deixa cabelo em pé, mas para quem assinou, está vendo pelo Blogspot, vai ter lá também. Está arrumando as coisas ainda. Agradecemos a todos que fizeram comentários que entenderam. Alguns falaram bela iniciativa, outros foram meio grossos, uns anônimos, mas, como dizia Vicente Mateus, né, César? Tá na chuva? Pois é, isso aí. Tá na chuva esse aqui, né? Alguns ouviram, falaram, elogiaram, né, acharam a iniciativa interessante. Vale lembrar, por exemplo, Frank Castro, comentou, que abaixou direto pela Combo, né, elogiou o Osvaldo, que achou interessante, que comentou isso, elogiou a Teresa Costa, tá? Alguns, por exemplo, o Diego GS perguntou pelo player. Diego, já tem o player aí, colocamos o player, tá? O Luiz Carlos Faleixo nos desejou muita sorte, obrigado. Vinícius, que é uma bela iniciativa, sim, obrigado pelo comentário de vocês, obrigado por estar dando, dá um toque, a gente precisa desse feedback também para poder melhorar. Algumas pessoas, por exemplo, falaram para mim que não gostaram da trilha sonora do Zero, acharam muito lento, acharam muito, sei lá, muito triste. Realmente, a seleção foi tentar pegar a música mais neutra e a música neutra deu som para alguns. Mas também pode-se dizer sempre que é um pouco também do chiptune, né? A música de chiptune, ela sempre corre esse risco. Mas como a nossa trilha sonora é de chiptune, né? Assim, tem muita coisa legal de chiptune. Uma coisa que eu espero mesmo um dia, mas é esperar, tipo, eu acredito, tenho fé que vamos conseguir fazer isso, que é um podcast com o pessoal que faz música de chiptune, né? Uma cena que inclusive tem no Brasil que é muito bacana. A gente conhece um músico, né? Vocês vão ouvir nos próximos episódios, a gente vai falar vamos botar a música do Parne. Vamos! Com certeza vai ter música do Parne, em breve, vocês vão ouvir em algum episódio, tá falando do Parne, vamos estar falando de outro, tá colocando, a gente quer bater um papo com o pessoal de chiptune, e tem muita coisa bacana. Assim, a gente corre esse risco da trilha sonora. No caso, mas eu acho que o mais engraçado que o pessoal reclamou mais foi da música do Piano Collection, do Is, que não é chiptune, que é música tocada piano, instrumental. Eu acho que alguns que não gostaram e reclamaram foi dessa. A gente vai tentar mudar, melhorar, então já talvez algumas músicas a gente vai tentar mudar, pegar algumas talvez mais animadas. Tá pensando ainda, né? Inclusive é episódio 0, tá saindo, estamos fazendo os outros. Aos pouquinhos as coisas vão andando, vai se acertando. Acho que tá bom de leitura de comentários, né? No Twitter a gente teve, além do Radiofobia que retweetou a gente, o Fiper e o CD Rabeck que perguntou pra gente se a gente vai colocar jogos educacionais na pauta. É um assunto que não tá na pauta de list, mas falar inclusive do projeto do Com é um assunto pra gente comentar. A gente vai ter que comentar, ter que falar dele mais à frente. Então é isso, acho que a gente tem, por um episódio 0, teve bastante comentário. Agradecemos de coração a todos que ouviram, viram, que acharam legal, bacana, maneiro. Quem não gostou, pedimos que, se estão ouvindo isso, é que deram uma segunda chance e gostaram, que bom. Se quiser perturbar a gente, Twitter, Retrocomputaria, e-mail, retrocomputaria@gmail.com. Pode comentar nos posts que a gente tem na Combo, né, www.dimensãonerd.com, e no nosso blog pessoal, que é o retrocomputaria.blogspot.com. Enfim, mas só reforçando essa questão do comentário, é muito importante pra gente. Tipo, nenhum de nós tem tempo, né, de sentar e ficar vendo
24 horas por dia dedicado a isso, né? A gente tá vendo muito apertada e é óbvio que a idade já começa a cometer nossos cérebros e aí algumas coisas já ficam pelo meio do caminho, né? Mas tu fala assim, até parece que a gente é tão velho assim. Não. A gente não tá tão velho, a gente tá seminovo. Né? Seminovo, quase precisando passar pela primeira revisão. Então. Pois é. Um abraço pra todo mundo então, né? E até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Comentem, falem, deem esse feedback, pessoal. Ricardo, posso dar uma palhinha no próximo episódio? Fazer um teaserzinho? Vai lá. Né? Sir Clive Sinclair, Alan Sugar. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom então. Gente, obrigado. Aquele abraço. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Aquele abraço. Até lá. Tchau.